Olá, minha gente, vamos lá então, né? Nossa primeira questão aqui, né, que a gente vai trabalhar, refere-se às progressões aritméticas, as quais a gente usa uma abreviação, né, chama apenas de PA, beleza? Então, a gente vai abordar aqui alguns conceitos, né, a respeito dessas progressões, tá? Então, olha só, gente, a gente está começando aqui então com a progressão aritmética, que a gente chama de PA. Então, a PA começa com 4, depois 10, depois 16, né? A gente observa aí um comportamento dessa sequência. E aí, com base nisso, a questão está pedindo inicialmente na letra A para que a gente ache a razão, né? A razão é a distância entre os termos, aí está bem fácil. E numa letra B, que a gente vai fazer aqui posteriormente, né? A questão que é que a gente acha o 10º termo, né, dessa mesma sequência, beleza? Então, com muita calma, a gente vai vir aqui fazer, né, a resolução da questão, que você não tenha dúvida, né, e possa aí obter êxito na sua prova aí que você está prestes a fazer, né? Tenho certeza que você vai ter sucesso, beleza? Gente, o que é a razão, né? A razão é, na prática, a distância entre os termos ali apresentados na questão, tá? Então, se a gente for olhar uma progressão aritmética de maneira geral, a gente pode falar dessa progressão, né, simplesmente citando a ordem que os elementos ocupam. Então, o primeiro elemento que a gente pode chamar de A1, né, o primeiro termo. O segundo elemento a gente pode chamar de A2, ou segundo termo. E aí a gente segue nesse formato, tá, de, de progressão, né, progressão aritmética, até o último elemento. Quando a gente ali de repente não sabe a ordem exatamente que esse elemento ocupa, a gente chama de enésimo termo, ou AN, beleza? E aí, gente, essa razão que a gente quer determinar aqui, né, que eu estou representando na letra R, pode ser R maiúsculo, R minúsculo, não tem problema, vai ser, na verdade, a distância em que os termos ocupam. Como é que a gente pode obter essa distância? Eu posso subtrair, né, esse segundo elemento, posso subtrair o primeiro, tá? É uma forma de achar essa razão. Ou eu posso fazer o terceiro menos o segundo, é uma outra maneira, tá? Ah, professor, eu quero fazer a diferença aqui entre os elementos, né? Por exemplo, o terceiro termo e o primeiro termo. Também era uma maneira, só que a gente precisa, no denominador da fração ali, no caso, vai montar uma fração, a gente precisa subtrair a ordem que esses elementos ocupam na sequência. Por exemplo, aqui a ordem é o terceiro termo menos o primeiro, então eu faço 3 menos 1, isso vai ser o divisor da fração, tá? Vou te mostrar aqui na parte da sequência para você ver como é que isso funciona, beleza? Então, olha só, eu tenho aqui apresentando duas maneiras que a gente pode fazer por uma outra forma, que aplicando, né, a fórmula do termo geral, tá? Então, eu posso fazer com dois termos sequenciais, que eu chamo de AN menos o AN menos 1, já vou te mostrar como é que isso fica, ou eu posso fazer com dois termos quaisquer, né, da sequência ali que eu possa observar. Esses dois termos quaisquer, eu estou colocando a n menos a k, e aí nesse caso aqui é a ordem que os elementos ocupam, né, o n e o k, e aí eu subtraio essa ordem e coloco como denominador, tá? Olha, então por exemplo aqui, se a gente fosse olhar a sequência, né, que é apresentada, esse 4 que aparece, ó, ele é o primeiro elemento, né? Então aqui é o A1, beleza? E aqui eu teria o A2, aqui a gente teria o A3, né? Ou o terceiro termo, beleza? Então, quando eu for fazer a razão, eu posso usar essas informações que a gente tem, né? E de repente calcular, tá? Então essa razão, com base no que a gente tem, ela pode ser o A2, né, menos o A1. E aí a gente pode substituir os valores ali, né, apresentados e achar a razão, que é a distância, né? Se a gente for olhar o A2, já tínhamos aqui falado sobre esse A2, que é 10, né, e o A1 é 4, tá? Então eu faço 10 menos 4, tá? A gente já vai achar a distância ali entre os termos que a gente chama de razão, tá? Então 10 menos 4. Minha gente, 10 menos 4, né? Só pode ser 6, né? Então 6 é a razão dessa sequência aí apresentada, né? Que a gente está chamando de razão da PA, tá? Então deixa eu destacar aqui para você, para que não tenha dificuldade, tá? Então aqui seria a razão dessa nossa progressão aritmética, que é a distância, né, ali entre os termos dados, beleza? A gente tem uma outra maneira
de encontrar essa razão. Ah, professor, como é que eu vou achar a razão aqui? Eu posso pegar termos quaisquer, né? Por exemplo, eu vou pegar o terceiro termo e vou pegar com base no primeiro, tá? E aí, se eu for fazer a razão assim, ó, deixa eu representar aqui de maneira dessa forma. Então, a razão aqui, ela pode ser o A3, né? Menos o A1. Era uma forma. Se eu fizer assim, gente, como é que eu vou colocar aqui? Como que a gente vai fazer? Eu faço 3 menos 1, tá? Que é a ordem que eles ocupam. Por isso que eu coloquei aqui o N e o K, tá? N menos K, beleza? Então, a gente pode, né, utilizar essa ideia, tá? E fica uma forma também de fazer aqui, resolver as questões. Quando fizer assim, ó, como que ficaria aqui então? O A3 lá na questão. Quem seria aí? 16, né? E o A1, 4, tá? 16 menos 4. Sobre tudo isso, sobre a diferença aqui, né? 3 menos 1, 2, tá? Então aqui 2, ó, a gente vai representar assim. Então essa razão aqui, ó, vai dar 16 menos 4, dá 12, né? Dividido por 2, que também igual a 6, ok? Então, aqui a gente teria respondido a letra A, tá? Teria obtido o mesmo resultado se a gente tivesse feito com base em dois termos sequenciais, nesse caso, o primeiro e o segundo termo, que também poderia ser o terceiro e o segundo